A água, ela é um recurso hídrico ou ela é um bem comum? Como que a gente vê, né? Como que a nossa sociedade enxerga a água dentro do nosso paradigma de desenvolvimento, né? Eu acho que essa talvez seja a primeira e uma das mais difíceis perguntas, né? Antigamente, né, a gente tem algumas civilizações que se desenvolveram e conseguiram crescer e ter o seu desenvolvimento pela gestão que fizeram da água, né, pela gestão adequada que fizeram. Então, a gente olha os aquedutos romanos, a civilização maia, todas tinham técnicas para lidar com a água e por isso elas floresceram, né? E a nossa sociedade também ela floresceu graças à nossa conexão com o recurso hídrico. Só que a partir de um determinado momento a gente começa a olhar a água muito como um recurso de uma forma bastante utilitária, né? A gente perde um pouco a dimensão espiritual que a gente tinha com a água enquanto um bem da humanidade e começa a ver a água como meramente um recurso que a gente abre a torneira, ela está lá, e é isso aí, né? Claro que quando a gente vai para uma cachoeira, a gente vai para uma praia, a gente consegue olhar a água no seu estado mais sagrado. Mas no dia a dia, na correria, escovando os dentes, dando a descarga, ela é um mero recurso utilitário como qualquer outro. E uma coisa que a gente precisa sempre colocar em mente, a forma como a gente vê dentro de uma perspectiva educacional é que a água ela é um bem comum, ela é um bem de todos. E uma coisa que a gente esquece no nosso dia a dia é que ela é um bem finito, ela acaba, né? A gente tem, principalmente aqui no Brasil, uma noção de que a água é sempre abundante, ela sempre vai estar lá, a gente sempre abriu a torneira, ela sempre esteve lá e ela nunca vai faltar, mas ela pode acabar, né? Muito facilmente ela pode acabar se a gente não cuidar bem desse recurso. E lembrar que a água ela tem uma origem mineral, né? Então, ela vem ali das profundezas da Mãe Terra e a exploração mineral ela pode ser indiscriminada, né? Dentro da nossa Constituição, ela é enxergada como um fator bastante relevante para o desenvolvimento das nações e, claro que a gente tem um Estatuto da Água, a gente tem uma Política Nacional de Recursos Hídricos, mas na parte de mineração meio que é entregue ao mercado, né? Então, pela água ser um bem de origem mineral, a gente tem que tomar muito cuidado também com essa exploração mineral das jazidas. Então, acho que aquele velho gráfico que a gente vê desde que a gente é muito pequenininho, né, mas que no nosso dia a dia parece que não faz parte da nossa vida, parece que a gente nos fecha essa questão, que é qual que é a real disponibilidade que a gente tem de água para uso e consumo humano, né? A gente tem que, da totalidade de água no planeta, a esmagadora maioria é água salgada, né? A gente tem cerca de 3% dessa água doce, e dessa água doce, grande parte dela está em geleiras, tá? Então está aí tanto no Ártico quanto na Antártida. E o que a gente tem, de fato, para uso humano é muito pouco. Então, assim, a gente tem pouca água para utilizar, a gente esquece disso no nosso dia a dia, né? Então, o que a gente tem aí de água potável, eu até falei um pouco demais, né? A gente tem água doce para uso, para diversos fins, que é 0,3, mas potável mesmo para consumo humano é 0,002 do que a gente tem de água no planeta. Então, é muito pouco, né? A gente não tem essa dimensão, mas é, de fato, muito pouco que a gente tem. E como que essa água ela é usada no mundo, né? Isso também é um gráfico que a gente tem visto bastante, principalmente agora com essa questão da crise hídrica. Mas, no mundo, né, a gente tem o principal uso dessa água para a agricultura, tá? Cerca de 70% dessa água é usada para a agricultura e é usada de uma forma bastante ineficiente, tá? Isso eu acho que vai ser abordado, talvez, em algumas outras falas, mas a forma que a gente tem de agricultura atual ela é muito ineficiente no uso da água. Só agora estão começando a observar alguns métodos mais conservacionistas de água na agricultura, mas até então o modelo de desenvolvimento agrícola ele é pautado no uso indiscriminado de água, sem muita eficiência nesse recurso, né? A gente tem 22% de uso da indústria, tá? Que é um uso bastante expressivo para resfriamento de caldeiras, para processamento de materiais, e a gente tem apenas 8% de uso doméstico para as pessoas, tá? Então, é uma porcentagem bastante pequena que a gente tem para uso doméstico, a grande maior parte é para a agricultura e para a indústria. O que nos faz pensar que, quando a gente começa a pensar soluções para a água, a gente tem que partir desse panorama, né? A gente tem que partir de um panorama que existem diversos processos da nossa sociedade que nos permitem ter
esses bens de consumo que a gente tem, esse estilo de vida que a gente tem, só que eles não fazem uma gestão muito eficiente da água, tá? Então, não só o fechar a torneira, tomar banho rapidinho, é o que vai solucionar o problema da falta de água no futuro, né? A gente tem que olhar muito para os processos que a nossa sociedade desenvolveu e como esses processos utilizam a água. E qual que é a disponibilidade de água doce por região no Brasil, né? A gente agora vai começar a cortar cada vez mais e se aproximar da nossa realidade até a gente chegar aqui para São Paulo. A gente tem uma esmagadora maioria de água na região norte, né, na bacia amazônica. A gente tem por volta de 70% da água que a gente tem aqui no nosso país está lá na bacia amazônica. A gente tem uma população, uma das menores a gente tem na região amazônica, né, que só 8% da população está lá. Nordeste, a gente tem a menor capacidade hídrica, que só 3%, né, quase 30% da população brasileira está lá. O Sudeste tem a esmagadora maioria, de quase metade da população brasileira está nessa região, né? E, ao mesmo tempo, a disponibilidade de água é muito baixa. Centro-Oeste, mais ou menos, e no Sul, exatamente o inverso da região Centro-Oeste. Então, isso é um pouco o panorama que a gente tem no nosso país. E o que é interessante a gente perceber, quando a gente faz um cálculo de disponibilidade de água por habitante, a gente percebe que a região Sudeste e a região Nordeste têm a mesma quantidade de água para os seus cidadãos, né? E aí a gente começa também a refletir que na região Nordeste existe um trabalho bastante forte, cada vez mais fortalecido, de convivência com a região semiárida, né? A convivência com a escassez de água, como lidar com ela, como viver com uma baixa quantidade de água. E aqui no Sudeste, a gente não tem esse problema. Nós somos o estado mais desenvolvido do país, o progresso, a terra das oportunidades. Nunca que vai faltar água. E agora a gente está começando a perceber que já está faltando água para muita gente, né? Então, a gente vai ter que começar, nós, a fazer um processo bastante forte, né? Que, por um lado, pode ser interessante, né? Um processo de maior humildade ao olhar para a natureza, ao olhar para os recursos naturais que a gente utiliza, e um processo de convivência com escassez de recursos naturais, né? Então, São Paulo tem que parar um pouco com essa questão de que nós somos o grande buraco e o país inteiro tem que nos abastecer. Não, a gente tem que conseguir lidar com os nossos recursos naturais, a gente tem que entender nossas limitações e a gente tem que trabalhar cada vez mais a convivência com essa falta de água. Para quem não sabe, né, o que é uma bacia hidrográfica? Todo mundo faz assim com a mão. Todo mundo, pessoal, vai, sem medo de ser feliz, façam assim com a mão. Isso é uma bacia hidrográfica, exatamente isso. Quando a gente coloca uma gotinha de água aqui em cima da sua mão, ela vai escorrer para dentro. A ideia de uma bacia hidrográfica é exatamente essa, né? Quando a gente olha até as nossas linhas da mão, é essa a ideia de uma bacia hidrográfica. É uma região, né, determinada geograficamente, né, e topograficamente por divisores de águas, por montanhas, por regiões de maior altitude, que formam, de fato, uma bacia, né, onde existe um rio principal e diversos pequenos rios que alimentam esse rio principal. Tá? Isso é uma bacia hidrográfica. Totalmente delimitada por um curso do rio. Tá? Então, é como se fosse uma região que acolhe um corpo hídrico principal, né, que, no nosso caso, a gente tem a bacia do Tietê, né, do Alto Tietê e do Baixo Tietê. Antes até de entrar nisso, isso é uma coisa bastante interessante, porque na Política Nacional de Recursos Hídricos, a bacia hidrográfica ela é a unidade de gerenciamento de recursos. Só que isso não foi uma ideia que pegou muito bem para as outras áreas de desenvolvimento, né? Então, a gente tem uma política de bacias hidrográficas que traz essa ideia de unidade de gerenciamento, mas, no entanto, todas as outras áreas não utilizam essa unidade, né? Utilizam o Estado, o município, as diversas regiões. Então, isso traz um problema enorme para a gestão de recursos hídricos, por a gente não pensar nesse caminho que o recurso hídrico faz e tudo que está contemplado dentro da mesma bacia. A gente está localizado naquele número 6 ali, que é a bacia do Alto Tietê, tá? Então, a região de São Paulo está principalmente localizada naquela região, né? A gente tem mais 21 bacias espalhadas pelo nosso estado. A gente tem alguns critérios para a gestão da água no Brasil, tá? Que a gente encontra na Política
Nacional de Recursos Hídricos, de que a água é um bem de domínio público, é um recurso limitado, tem valor econômico. Em épocas de escassez, o uso prioritário é de consumo humano. A gestão deve proporcionar o uso múltiplo da água, tá? Não só para consumo, mas para diversos usos dentro da bacia. As bacias são a unidade territorial de gestão e a gestão da bacia deve ser descentralizada. Não é só a União que cuida, não é só o Estado que cuida, mas é a sociedade como um todo. A gestão da água ela é feita por comitês de bacias, tá? Então, cada bacia tem o seu comitê, que tem aí participação do poder público, tem participação da iniciativa privada, de diversos setores usuários da água e da sociedade civil. E esses comitês de bacias eles elaboram os planos de recursos hídricos, né, de cada bacia e fazem um pouco esse papel de mediar os conflitos de uso dentro de cada bacia. Né, quem são os responsáveis pela água no estado de São Paulo? Então, a gente tem desde a Agência Nacional de Águas, o Departamento de Águas e Energia Elétrica, que monitoram a prestação de serviço que utilizam água, né, que fazem toda a outorga de água. A gente tem um órgão regulador, que é a Arcesp, que define preço de tarifa, quando que há necessidade de racionamento. A gente tem a Sabesp, que é, no município de São Paulo, responsável pelo fornecimento de água, coleta e tratamento. E a CETESB, que avalia a qualidade de água fornecida. Tá? Então, esse é o panorama dos principais responsáveis pela água aqui em São Paulo, e acho que é bastante importante a gente olhar para eles e perceber quem são os responsáveis quando a gente for lidar com uma situação mais aguda de crise. E acho que nessa introdução, assim, a gente não tem como falar de água se a gente não falar de florestas. Na verdade, são dois sistemas que estão totalmente integrados, né? Se a gente lembrar do ciclo da água, tem uma parte muito importante que é a parte de evapotranspiração, de respiração das florestas que possibilitam as chuvas nas regiões. Se a gente desmata tudo, a gente não tem mais água, né? As árvores elas são responsáveis por chupar do subsolo a água e trazer ela para um nível mais superficial. Se a gente não tem as árvores que façam isso, a gente não utiliza águas que estão mais profundamente, vão ter que fazer uma obra, ter que furar, pegar um poço lá embaixo. A gente tem que ter um esforço muito grande para trazer essa água para cima, né? Então, a vegetação ela está intimamente conectada com a produção de água naquela bacia. Então, se a gente tem uma bacia totalmente desmatada, ela vai ter uma quantidade de água pífia para o desenvolvimento de atividades, né? A gente tem aqueles famosos rios voadores, né? Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar por aí, que são os rios de vapores de água que descem lá da Amazônia e chegam aqui na região sudeste. Se a gente começa a desmatar todas as árvores do Cerrado e todas as árvores da Mata Atlântica, a gente cria um bolsão de ar quente que impede que esses rios voadores cheguem até aqui. E se a gente começar a desmatar a Amazônia, a gente sequer tem os rios voadores surgindo de lá, né? Então, a gente tem toda uma dinâmica de correntes aéreas que trazem chuva para a nossa região que a gente também precisa observar. O problema não é só do estado de São Paulo, o problema é do país como um todo, que a gente deve observar a gestão das águas e lidar de uma forma bastante sistêmica, né? Não adianta a gente só olhar para o estado de São Paulo, só olhar para a nossa cidade, o que a gente vai fazer, o que a gente pode fazer para ter mais água aqui. A gente tem que ter um olhar no nosso país inteiro para a gestão das águas de uma forma muito mais qualificada e muito mais prioritária nas políticas públicas. Se eu falei de florestas, eu não posso deixar de falar das áreas de preservação permanente. Tá? As áreas de preservação permanente, elas estão previstas no nosso Código Florestal e elas são as áreas que possibilitam a proteção dos cursos, principalmente dos cursos hídricos de uma determinada bacia. Então, são aquelas matas que estão nos cílios do rio, nas margens do rio, que protegem ela do acúmulo de sedimentos que desce numa chuva, por exemplo, de uma encosta, que a tendência é tudo cair para o rio. A mata ciliar ela protege para que isso não chegue no rio, para que você não tenha assoreamento do rio, né? Assim como no topo de morro, nas áreas de recarga de todos os corpos hídricos subterrâneos, você precisa ter matas ali. Se você não tiver matas, a água não infiltra, ela bate na terra e ela escorre barranco abaixo. Então, no topo das montanhas, no topo dos morros, a gente precisa ter matas para possibilitar a integração da água na superfície, no subterrâneo. Bom, existe um instrumento que é o pagamento por serviços ambientais, é um instrumento bastante recente, né, que está sendo regulamentado agora, que é para possibilitar que as pessoas, os agricultores, os proprietários que mantenham as matas na sua região, eles recebam por isso, né? Pode passar. O meu tempo já acabou. Bom, então, na verdade, eu queria
talvez terminar minha fala com a questão de que se a gente vai viver uma crise de água, a gente pode ver isso como uma ameaça, o que de fato é, né? Uma ameaça à própria sobrevivência humana, uma ameaça à saúde pública, uma ameaça a todos os processos de desenvolvimento, de produção que a gente tem na nossa sociedade, mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade para a gente ressignificar a nossa relação com os corpos de água, né? Então, é uma forma para a gente olhar com bastante carinho se a gente não usa a água de uma forma muito utilitarista e se a gente não tem que começar a se reconectar muito mais com uma visão da água enquanto bem comum, enquanto bem de toda a comunidade, não só da comunidade humana, mas de toda a comunidade da vida. Tem animais, tem plantas que usam dessa água. Então, é uma oportunidade bastante grande da gente poder se reconectar com os recursos naturais e olhar para eles com maior qualidade. Então, acho que é isso. Eu tinha várias outras coisas, mas como meu tempo acabou, eu acho que é melhor a gente deixar aí as mesas terem mais tempo para poder discutir. Então é isso. Obrigado, gente. Vamos seguir o debate.